Bom dia! Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet, que você acompanha todas as manhãs de segundas-feiras aqui na TV Osasco e em www.tvosasco.com.br. Para conversar conosco hoje, nós temos aqui a presença do médico do trabalho, Dr. William Kennedy. Bom dia, Dr. William, tudo bem? Bom dia, tudo bem. E junto conosco também o Luciano Rodrigues, que conversa e nos ajuda aqui a extrair conhecimento do Dr. William acerca aí da sua experiência na medicina do trabalho, né, Luciano? Bom dia. Bom dia a todos os internautas, ao pessoal que está nos assistindo. É um prazer mesmo poder estar com vocês nessa manhã. E com certeza quem não tem, né, Jefferson, quem não tem Dr. William, um parente que está aí com problema de saúde, que está no INSS, situação de depressão, síndrome do pânico, Lerdort, né? São tantas coisas que a sociedade moderna tem sofrido que eu tenho certeza que vale a pena você parar um pouquinho e atentar para esse programa de hoje, que ele é um programa especial aí com a presença do Dr. William. Bacana. Agora, Dr. William, eu vou pedir para o senhor começar falando para a gente um pouquinho, explicando qual a peculiaridade da medicina do trabalho, o que ela tem de diferente das outras áreas da medicina. Bom, primeiramente, a medicina do trabalho, ela tem uma peculiaridade que é o seguinte: é prevenção, né, a acidentes de trabalho. Então, acho que o médico do trabalho, como um todo, tanto empresas como sindicais, ele tem essa visão, uma visão prevencionista, que é para quê? Para que os funcionários, colaboradores, eles evitam, né, de adquirir determinadas patologias que são fáceis, às vezes, de serem prevenidas. Então a gente trabalha nesse meio de prevenção. Esse é o básico da medicina do trabalho. Agora, as empresas, a partir de um determinado número de funcionários, são obrigadas a ter um médico do trabalho, não é isso mesmo? Sim. Pela legislação vigente, em vigor, a necessidade, veja bem, se você tiver cerca de um funcionário sequer, você já tem que ter um PCMSO para isso. O que é isso? É o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é NR7, né, em vigor, do Ministério do Trabalho e Emprego. NR é a norma regulamentadora. Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Então, qualquer funcionário, o empregador, ele tem, né, que cercá-lo, né, com essa legislação, fornecendo, então, um médico do trabalho para que possa avaliá-lo na admissão, exames periódicos, inclusive demissionais também, né. Agora, o senhor é médico do sindicato. Você falou que as empresas também têm que ter médicos, mas o senhor é médico do sindicato. Sim. Quando é que o senhor é procurado lá no sindicato, doutor Wilson? Geralmente, procurado para... O carro-chefe nosso é a procura de emissão do CAT. CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Então, o colaborador, né, nos procura por algum motivo, dizendo que se é ou não ocupacional a doença que ele está se afastando, que ele adquiriu, se isso é ou não do trabalho. Então a gente faz um trabalho em cima disso de prevenção e também de investigação juntamente com o colaborador. Nós já falamos aqui algumas vezes, né, Luciano, de problemas com acidentes de trabalho, trouxemos algumas outras pessoas para falar também do ponto de vista político. Agora, acidente de trabalho e doenças, né, contraídas em função do trabalho são uma preocupação constante do sindicato, não é isso, Luciano? Com certeza, porque uma das preocupações do sindicato, né, é fazer a campanha salarial, você adquirir melhores condições financeiras para toda a categoria. Só que isso se dá uma vez por ano na negociação e periodicamente nas negociações individuais com as empresas. Só que o resto do ano todo nós temos também várias campanhas que são desenvolvidas, inclusive junto com os cipeiros, o Dr. William ele já participa assim de algum tempo nesse sentido também. Mas qual seria o foco principal? É você garantir qualidade de vida e saúde para o trabalhador, né? Então, quando você fala em qualidade de vida, você vai estar relacionando várias situações que estão no cotidiano deles, entendeu? É o mobiliário, né? O ambiente de trabalho tem que ser um ambiente que ele não seja insalubre, né? Ele tem que ser um ambiente agradável, tem que ser um ambiente que ele evite movimentos desnecessários, né? Então, eu, por exemplo, ajudei a escrever, doutor William, um anexo 1 da NR17,
que é exatamente o que trata dos check-outs do supermercado. Muda toda a estrutura, porque a pessoa, para passar vamos supor, um pacote de açúcar pelo check-out, ele faz quase 40 movimentos com o seu braço. O check-out ali, o caixa, do né? supermercado. Okay. E é claro que a gente tem toda uma investida via o legislativo, né, que é fazer que haja legislação que contemple essa questão, e é fazer com que as empresas elas apliquem a legislação também. Quando o Dr. Ilha fala que a maior procura no sindicato é por conta da CAT, né, é porque a empresa ela se nega a fazer. Então as empresas, na sua maioria as multinacionais que estão no Brasil, elas querem trabalhar no rigor da lei, no estrito da lei e, se possível, não cumprir a lei. A seu favor, né? Exatamente. Então elas não cumprem a lei no que diz respeito à emissão da CAT. Então nós temos que assumir o papel do Estado, não é verdade, doutor William? Que o papel do Estado é garantir saúde para a população. Então o sindicato está lá para fazer piquete e greve e negociação. Mas como as empresas elas não cumprem a legislação, a gente é obrigado a, quanto mais fraco o Estado tiver, não, doutor? Cumprir o papel dele, que é fazer com que a lei se cumpra e que haja saúde, educação, moradia e segurança para as pessoas que nós representamos também. Né? Agora, doutor William, qual é a importância da CAT? Bom, primeiro eu vou explicar para o nosso telespectador o que é a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, não é isso? Em que situações ela deve ser emitida e por que ela é importante para o trabalhador? Ela é importante, primeiro, tá? Que ele te dá uma certa garantia depois do retorno ao trabalho, se ela chegar a passar de 15 dias de afastamento. Ok. E ela é importante também porque, além dessa garantia, ela faz com que também a empresa comece a repensar nas suas atividades, na prevenção, trabalhar melhor na prevenção. Então, ela tem que ser emitida, inclusive, olha, na suspeita de uma patologia como o DORT, LER, essas lesões de esforços repetitivos, só na suspeita, se houver uma suspeita por parte do médico, a legislação já faz com que haja emissão. Você suspeitou que tem, independente, depois prova, primeiro vai lá e emite a CAT. Então, esse CAT, ele é importante, mas só que a maioria das empresas, em termos gerais, ela se nega a abrir isso. Ela só considera, às vezes, um acidente típico. Aquela, caí da escada, quebrei a perna. Então está bem visível a todos. Agora, as doenças profissionais do trabalho, elas são mais detalhadas, precisa de maior investigação, não leva de um dia para o outro. São vários meses de trabalhos, igual o Luciano disse, operadora de caixa. Né? Antigamente pegam 5 quilos ali, 10 quilos ali, vai indo esses movimentos repetitivos, desencadeiam, pode desencadear a LER ou a DORT. Então esse CAT ele é importante para o trabalhador também, devido a também ser encaminhado para o INSS. Então as empresas elas se recusam ou não acham, né, um nexo no ponto de vista deles. Aí é onde que o colaborador nos procura, a gente vai investigar melhor, né, além do exame clínico, que é importantíssimo, a gente solicita também exames complementares, relatórios do médico assistente que está tratando. E aí, baseado em todos esses fatores, a gente forma uma suspeita mais concreta e aí a gente emite o CAT, né, via sindicato, para o INSS dar um nexo causal. Aí o nexo causal é o quê? Estabelecer a relação? Isso. Aí o INSS, de posse disso, o perito, né, várias documentações, exames, relatórios e o exame que ele vai realizar no momento, ele chega se ele acha que há nexo ou não com as orientações que nós fornecemos a eles, né? Fornecido, dado o nexo, entra na espécie 91, que seria, e aí o trabalhador, o que ele vai fazer? Ele vai estar mais seguro, quando ele voltar desse afastamento, esse CAT é importante por isso, porque às vezes foi tão traumatizado a emissão desse CAT que a empresa fala, pô, agora quando você voltar a gente vai dar um jeito. Não, aí tem a legislação, né, o Ministério junto com o trabalho, que dá uma certa garantia a esse funcionário, para ele ficar até 1 ano, né, na casa ainda,
para se restabelecer totalmente. Quer dizer, Luciano, a CAT é fundamental para garantir o emprego do trabalhador, sobretudo no retorno depois de um afastamento por doença, acidente de trabalho? Exatamente. A CAT ela garante que o trabalhador afastado por acidente de trabalho, porque se ele for afastado por INSS como doença, né, não acidente, ele não tem a estabilidade após o retorno de 1 ano, não é isso, doutor? Sim. E o que acontece a nossa maior preocupação... Só para esclarecer, uma doença que não tem relação com o trabalho, que não tem né? relação com o trabalho. Nós ouvíamos muito dizer, por exemplo, quando a menina do caixa do supermercado, por exemplo, ia reclamar de bursite, você tinha lá o gerente dizendo, isso aí você pegou lavando louça na tua casa, varrendo o chão, você entendeu? Ainda era hostilizada nesse sentido. E a nossa maior preocupação depois que esse trabalhador ele retorna ao local de trabalho é pela hostilização. A maioria dos trabalhadores, eu estou indo agora para a Delegacia Regional do Trabalho, quando eu sair daqui, para uma mesa redonda com uma empresa do setor de supermercado. E exatamente para tratar dessa questão, quer dizer, o excesso de jornada que gera também um acúmulo de função, um aumento do nível de pressão no ambiente de trabalho, um aumento do número de tarefas também que a pessoa é condicionada a estar realizando. E esse aumento do número de tarefas, juntou todos esses fatores, você cria um trabalhador propenso a ter qualquer tipo de problema de ordem emocional, né? Sem contar as varizes, sem contar as doenças que são mais traumáticas em nervos, músculos, né? E até mesmo ossos, né, doutor? Sim. Vai deixar suscetível, inclusive, a manifestações físicas também, né? Exatamente. Então, aí esse trabalhador, ele retorna, Jefferson, ao ambiente de trabalho, com a estabilidade, ele quer pedir a conta. Por quê? Porque ele já não está mais, ele já não se sente mais parte daquele ambiente de trabalho. Deve-se haver um remanejamento de função para que ele não piore a situação dele. Por exemplo, a moça não pode mais estar lá fazendo a inserção de dados eletrônica. Mas ela pode, por exemplo, estar vendendo. Então a empresa muitas vezes se nega a colocar ele numa ocupação que seja de igual nível, né? Acaba colocando aquele trabalhador de canto e é onde os traumas eles se multiplicam, né? Porque ele acaba não se sentindo parte mesmo daquele ambiente de trabalho, o ambiente se torna hostil e muitas pessoas ficam deprimidas por conta disso, né? Então, além de uma doença física, ele acaba depois sofrendo um problema psicológico também. Agora, nós temos perguntas já aqui dos internautas. A Lucineide, aqui de Osasco, diz assim, ela sofreu um acidente e ela precisa da emissão da CAT, mas a empresa se nega. Como é que ela deve proceder, doutor? Então, nesse caso, ela tem que procurar o sindicato de sua classe, né? E procurar a orientação. Se possível, esse sindicato houver médico do trabalho. E aí eles vão fazer o processo de investigação que a gente já está acostumado a fazer. Igual, acho que é importante, eu estava comentando contigo antes, acho que todo trabalhador, colaborador, houve um acidente, vamos supor, o caso típico mesmo, ele tem que comunicar a CIPA do seu estabelecimento, porque isso é um dado a mais que vai nos ajudar a emitir essa CAT. No caso de acidente de trajeto, abrir um BO, porque também tem muitos casos de acidente de trajeto que as empresas se recusam, ou por desconhecer o motivo, não sei, mas elas se recusam a emitir o CAT. Então, no caso dela, eu acho que valeria a pena ela procurar o médico do trabalho do sindicato, se houver, e aí ele vai orientar melhor. Vamos esclarecer um pouquinho o acidente de trajeto, que é um detalhe curioso aí da legislação. Quer dizer, se o trabalhador se acidenta a caminho do trabalho ou voltando do trabalho, isso é um acidente de trajeto e ele tem direito aos mesmos benefícios que a legislação dá ao trabalhador que se acidenta dentro da empresa, não é isso? Mesma coisa. Se a pessoa está indo da sua casa ou do trabalho, né, e de moto sofreu um acidente, isso é um acidente de trajeto, considerado por lei. E indo ao trabalho, tá? Isso é bem específico. Então, ele está naquele caminho de trajeto de trabalho, é acidente de trabalho. Então, não importa se ele está usando transporte próprio, público, não importa. Não importa. E isso é importante ele abrir um BO, porque isso é um documento importante no momento. Porque, às vezes, o acidente, ele há uma lesão
parcial e ele não percebe no momento, levanta, está com o sangue quente, vai trabalhar tudo. E essa lesão, ela vai aparecer daqui 1 mês, 2. Acho que isso é importante. A gente consegue resgatar a emissão do CAT com um BO bem feito. Esse documento vai garantir, por exemplo, lá na frente, com o INSS, o nexo causal? É um dos fatores, né, que o perito também vai analisar. É um fator a mais importante que dá um nexo ao perito. Isso ajuda bastante. O João Carlos da Silva, aqui de Osasco, pergunta quando eu tenho direito a requerimento no INSS. Aliás, a segunda pergunta que fala desse requerimento, a gente não conseguiu entender muito bem aqui. Preciso me afastar da empresa, mas a empresa não fornece o requerimento do INSS. Como fazer? O que é isso, doutor? Isso é importante. Veja bem, tem 2 casos. Igual o Luciano disse, auxílio-doença e o auxílio-acidente. O auxílio-doença é uma doença comum. Eu adquiri, quebrei a perna em casa. Então, vou requerer o benefício. Há necessidade de carência aí do segurado. Ele tem que ter 12 contribuições para poder o benefício ser concedido. Já o acidente de trabalho, não há carência. Então, se ele está no 2º dia de trabalho, houve esse acidente, ele já tem direito ao benefício. Então, isso aí que é o requerimento. Qualquer um desses 2 dados, a hora que você for passado de 15 dias de afastamento, você tem que ser encaminhado ao INSS, essa legislação. É a tal da Caixa, né? Isso, e para a Caixa. Aí que entra o requerimento. Passado de 15 dias, a empresa ela tem que fornecer um requerimento, chama requerimento por incapacidade, que é dados dela e com o empregado, que vai ser encaminhado ao INSS para dar entrada. É um papel administrativo. E esse requerimento é importante. Lá está, como auxílio-doença, auxílio-acidente. Isso é importante. E geralmente as empresas vão colocar como auxílio-doença, para não gerar estabilidade. Então esse requerimento é importante. Eu tenho sido procurado também no sindicato, devido à recusa por parte de algumas empresas, de fornecer um requerimento que é direito do empregado. Isso é direito dele. É um documento que você tem que fornecer. Não importa se está lá auxílio-doença, auxílio-acidente, mas é um documento. E eles nos procuram no sindicato. E aí não tem jeito, tem que ser a empresa. Tem que ser, não, aí nós temos um jeito. Aí o que a gente tem feito? A gente faz o requerimento e carimba ali no lugar da assinatura da empresa, assinando assim. Eu coloco uma observação. Por parte da recusa da empresa, segundo informações colhidas, né? A gente forneceu o requerimento, nós, via sindicato. Ok. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente já volta. Você continua acompanhando o programa TV Secor. Venha conhecer o Mercado Municipal de Osasco. Aqui você encontra frutas, legumes e verduras, secos e molhados, peixes, aves e tudo para a sua feijoada, além dos mais variados cortes da carne. No Mercado Municipal de Osasco, você também encontra utensílios domésticos, tudo para cães e gatos, tabacaria, presentes e flores. Venha saborear o famoso lanche de mortadela e o delicioso pastel de bacalhau. Mercado Municipal de Osasco, Praça 21 de Dezembro, próximo ao Largo de Osasco. Brazil is calling you. Celebrate life here.
Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje aqui conversando com o Dr. William Kennedy, que é médico do trabalho lá do Sindicato dos Comerciários de Osasco, e com o Luciano Rodrigues, nosso vice-presidente. Dr. William, a gente falou rapidamente, de passagem ali no primeiro bloco, a respeito da importância da CIPA. O senhor chegou a comentar aí. Qual é de fato a importância da CIPA no trabalho do dia a dia do médico? Ela é um recurso importante, a Comissão de Acidentes de Trabalho? Sim, bem importante. Inclusive, ela, para a empresa, é importantíssimo também. Porque essa comissão interna de prevenção a acidentes, ela juntamente com o SESMIT como um todo da empresa, que é o médico e engenheiro, né, do trabalho, eles formam uma equipe multidisciplinar muito preventiva. E isso a CIPA ela ajuda muito, e muito, o trabalho interno dos colaboradores. E no meu caso, como lado oposto ali do sindicato, me ajudaria muito no caso de acidentes. Porque tem alguns acidentes, eu acho que todos os acidentes que ocorrer, ou qualquer coisa, tem que procurar a CIPA, fazer uma notificação. Olha, o pallet me caiu no pé agora. Comunica, mesmo que não houve nenhum problema, não houve afastamento, porque essa contusão pode ter ocasionado futuramente uma outra fratura, uma luxação, alguma coisa. Então a CIPA nos ajuda muito, porque aí eu entro em comunicação e ela vai me relatar, olha, realmente houve esse incidente, então é um dados a mais que vai somando para a gente emitir, vamos supor, a possível acate. Agora, Luciano, o trabalhador às vezes tem uma tendência a enxergar a CIPA e o cipeiro como uma figura decorativa, mais um elemento ali institucional da obrigatoriedade da lei, alguma coisa que é para garantir estabilidade do emprego. Não é esse o papel da CIPA, né? Com certeza não. Assim, Jefferson, houveram muitas transformações no mundo do trabalho ao decorrer das últimas décadas, né? Uhum. Mas uma coisa que não mudou e ela é fundamental para a organização no local de trabalho é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA. Por quê? Porque ela é exatamente um espaço onde o trabalhador ele pode também discutir a forma de gestão da empresa, a forma com que a empresa se organiza. Por exemplo, quando eu falo de transformação no mundo do trabalho, você pega a forma com que a empresa se organizava, distribuía, movimentava suas mercadorias, né? A relação entre as chefias e os subordinados, isso mudou muito, né? Assim, podia falar de Fordismo, Taylorismo, Just in Time. Toda essa reestruturação produtiva, ela gerou mudanças na forma com que o trabalho se organiza no espaço físico da empresa, né? Isso seja em qualquer segmento. Mas a forma com que o trabalhador se organiza não mudou. Então mudou a forma de trabalhar, o formato com que as pessoas trabalham. Pode ser uma célula de produção, pode ser uma gerência compartilhada, tem uma série de formatos, né, doutor? Só que o trabalhador se organiza através da CIPA. E é nesse local que ele pode, por exemplo, discutir essas mudanças, discutir questões, por exemplo, como nós estamos falando do check-out, agora eu estive na França o ano passado, por exemplo, analisando alguns tipos de mudanças também tecnológicas que estão acontecendo e vindo para o Brasil. Até para dizer que nós não queremos isso porque gera desemprego, né? Então, quer dizer, um monte de problemas acontecendo na França por conta do desemprego e a tecnologia aumentando e tirando postos de trabalho. Então, os cipeiros eles podem discutir também esse tipo de problemática, trazer isso para o seio do sindicato, fazer a discussão de uma forma maior e para que as providências legais elas sejam tomadas de fato. Então a CIPA é um negócio muito maior, né, do que uma figura decorativa, e eu acho que o trabalhador ele deve sim disputar politicamente, mesmo quando o patrão ele quer escolher os membros da CIPA. Eu já tentei ser cipeiro, né, e nunca consegui, porque na empresa que eu trabalhava o diretor dizia, olha, quem votar no Luciano, se tiver 10 votos, é 10 pessoas que vão ser mandadas embora, né? Olha, e ameaçando. E, de fato, isso acontecia. Por quê? Porque tem uma pressão, porque quando se descobre que a pessoa que está lá, ela vai, de fato, ter um olhar para os problemas dos seus companheiros ali, ele pode também ser hostilizado. Por isso que tem uma estabilidade.
E de fato eu tive, acho que 5 votos na CIPA, né? Ainda tiveram 5 corajosos e 5 pessoas foram mandadas embora, meus amigos, né? Então isso até dói dizer, né? Porque um amigo seu que almoça junto contigo, que fala, não, você é o cara que vai nos ajudar. Tive 5 votos na CIPA, por exemplo, com uma empresa de quase 300 trabalhadores. Por quê? Porque o diretor ele ficava na porta lá no dia da eleição dizendo, ó, esses aqui são meus candidatos, quem votar no outro não pode ser. Mas Deus é tão maravilhoso que eu fiz a homologação dele depois que eu vim para o sindicato, né? Eu tive o prazer de homologar cada uma das pessoas que me hostilizavam, né? E um dado interessante sobre a CIPA, doutor, é que as empresas de redes regionais, até com menos de 50 trabalhadores por planta, vamos supor, uma empresa que tem 4 lojas, essas 4 lojas têm 25 trabalhadores, por exemplo. Então, elas somam um total de 50 trabalhadores, de 100 trabalhadores. O mínimo para se ter uma CIPA é 50. Então, os trabalhadores de cada uma dessas plantas, por exemplo, eles devem se reunir e trazer para o sindicato essa reivindicação de que seja implantada a CIPA lá também. Por exemplo, você pega o calçadão do Antônio Agu ou de Carapicuíba, você vai ver, por exemplo, tem lojas lá que não tem 50 trabalhadores. Só que elas têm 4 plantas na extensão do calçadão, por exemplo. Às vezes na mesma localidade. Na mesma localidade apenas, né? Então, deve-se ter uma CIPA ali também que é exatamente para ter esse olhar sobre essas questões do dia a dia aí dos trabalhadores no local e fazer a organização no local do trabalho de fato, né? Agora, a CIPA pode, uma CIPA atuante, ela pode sugerir mudanças no layout da empresa, mudança nos processos de produção, né? Aliás, pode e deve, sempre que eles forem perigosos. É como o próprio nome diz, né? Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. É uma equipe, né? Que juntamente, eu acho que toda a CIPA deveria convidar o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, a fazer parte, se ele não for já cepeiro, né? E fazer parte. E trabalhar na prevenção. A prevenção é importantíssima. Sai mais barata a prevenção do que o tratamento. Sem dúvida. Então, acho que o próprio nome diz isso. Ela está lá para isso, para trabalhar na prevenção, juntamente. Então, às vezes, a operadora de caixa, ela descobre um dispositivo melhor para trabalhar. Leva até a comissão, né? Todo funcionário pode participar da CIPA. Então, acho que é importante isso. É um conjunto de fatores unidos para a prevenção. Agora, voltando aqui às nossas perguntas dos internautas, o Jefferson William, eles que têm um convênio médico que está dificultando fazer exame médico, é uma ressonância magnética. Isso atrapalha, doutor, na questão do acidente, da doença do trabalho? O convênio médico, ele é obrigado a fornecer todas as informações, todos os elementos, todas as consultas necessárias? Como é que funciona essa relação? Veja bem, para você chegar num diagnóstico mais preciso da patologia, além do exame clínico, que é o primordial, há necessidade, sim, de exames complementares. O próprio nome diz complementar. Esses exames vão nos auxiliar, nos dar mais base, para saber que tipo de lesão está ocorrendo para poder um melhor tratamento. Então, os convênios são, sim, obrigados a fornecer, né, o pedido desses exames. E, digo mais, né, pela resolução, tem uma resolução do Conselho, né, que diz o seguinte, que eles são obrigados mesmo, independente do pedido do médico, de onde ele quer que seja. Se ele é cooperado, se ele é associado, não importa. A solicitação do pedido, o convênio tem que acatar. Ele tem que fazer, porque isso aí é um dado importantíssimo para o médico assistente, para ele continuar o tratamento adequado, correto, e também para mim, no caso do médico sindicato, basear melhor, né, o laudos que a gente vai fazer para emissão para o INSS. Então, inclusive, tem o Conselho de Saúde Suplementar, né, resolução número 8, que diz assim, médicos não credenciados cooperados podem solicitar todos os tipos de exames e procedimentos. E o plano de saúde é obrigado a acatar. Inclusive, se houver uma recusa, aqui diz o seguinte, chega até uma multa de R$80 mil por cada exame recusado. Olha aí, então esse trabalhador, o meu xará aqui, o Jefferson William, pode procurar. Pode. Qual é o número da resolução? É a resolução número 8 do Conselho de Saúde Suplementar. Ok. E aí, as denúncias,
caso houver por parte, a ANS, né, é o 0800 701 9656. Okay. Então eles vão dar um embasamento legal para isso. É importante. Agora, só uma outra pergunta aqui da Cleonice Pereira, que é de Carapicuíba. Ela pergunta: o empregado pode se afastar do trabalho por estresse ou depressão? Como isso ocorre? Aliás, é um problema recorrente que a gente discute aqui também, que é a questão, imagino aí, do assédio moral, não é? Que vai gerar esse tipo de ocorrência de estresse psicológico no trabalhador? Pode. Inclusive acho que é o segundo ou terceiro maior afastamento atualmente do INSS. Então o INSS faz o levantamento e é o segundo ou terceiro, acho, maior afastamento é problemas psicológicos, né, mentais. Estabelecer o nexo causal é um pouco mais complicado? Esse já é mais difícil, né? Como não existe um exame complementar, né, uma ressonância, assim, aí dados importantes. No caso, se ela sofreu um assédio, né, ter alguém de testemunha, comunicar a CIPA, são dados que você vai levantando. E aí, uma análise melhor, né, de um psicólogo, um psiquiatra. Mas, assim, há possibilidade grande, sim, de afastamento ao INSS. Aí também é uma questão de ação política, né, que o sindicato tem forte, né, Luciano, para combater esse tipo de situação no ambiente de trabalho, né? É uma luta de todas. Eu tenho certeza que isso não deve ser tratado apenas como um problema do sindicato. Eu tenho certeza que toda a sociedade civil, todos os atores que estão relacionados e focados no bem-estar do ser humano, deve ter um olhar para essa situação, que é uma situação crônica, né, doutor? Que mutila as pessoas, né? E é um mal do século. Eu particularmente entendo isso como um mal do século, que são os transtornos psicossomáticos, né, relacionados aí ao trabalho também. Então, quem não tem um parente aí com estresse, com síndrome do pânico, com depressão, né, com muitos problemas nessa ordem, e quem já teve um parente com esse tipo de problema sabe o sofrimento que é para toda a família ver o seu pai, a sua mãe, ou uma pessoa que você ama numa situação dessa. E como dizia o nosso amigo Gonzaguinha, né? Sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata, né? Então a forma com que o trabalhador ele se entende dentro do trabalho, né? Quando ele perde a honra dele também dentro do trabalho, né? Ele começa a morrer aos poucos, né? E isso realmente é algo que o sindicato ele tem tentado, dentro das suas limitações, né? Fazer o trabalho da melhor forma possível para que diminua esse tipo de situação, né? Para que a gente possa ter uma sociedade melhor de viver e criar os nossos filhos, né? Tá certo. Agora, nós já estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Vou pedir para o Luciano deixar o recado aí do sindicato para os nossos telespectadores e já vamos nos despedindo aí. Bom, estamos aí encerrando esse programa, uma segunda-feira, estamos já no meio do ano. O sindicato ele começa agora a nossa campanha salarial. Espero que cada internauta também que está aí nos assistindo possa contribuir com dados para a nossa campanha, com indicadores, com índice, e que participe das assembleias e fique atento, né? Porque a nossa luta, como eu disse, é uma luta de todos e nós precisamos muito da participação coletiva de toda a categoria comerciária nesse momento. Ok, Luciano. Muito obrigado, Dr. William. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas informações. Aqui nós temos muitas perguntas dos internautas e eu vou recomendar aos internautas que acessem o site do sindicato em www.secor.org.br e encaminhem para lá suas perguntas, que a gente encaminha então aí ao Dr. William. Está certo? Muito obrigado. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Acompanhe, veja no site do sindicato, visite o sindicato, as sedes e subsedes e saiba tudo que a sua entidade faz por você e com a sua ajuda. Você acompanha esse programa todas as manhãs de segundas-feiras e nós esperamos você aqui no próximo programa. Até lá!